Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal do Vascão. Meus amigos, terça-feira cheio de notícias do Vasco. Vamos falar aí sobre a importante entrevista do Alexandre Campelo. Finalmente ele se posicionou aí, deu algumas informações importantes para a torcida vascaína. Vamos falar sobre isso, também vamos falar sobre o Vasco aí na Sul-Americana. É amanhã, pessoal, o Vascão se preparando aí. E também vamos falar sobre o Nicolas Oroz, pessoal. Já tem outros clubes no Brasil especulando o jogador. Bom, meus amigos, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no botãozinho inscreva-se aí, pessoal. Vamos em busca aí de 80 mil inscritos, meus amigos. Se inscreve aí se você é novo, compartilha com seus amigos, traz vascaínos aqui para o nosso canal para a gente continuar crescendo aqui, muito importante. Também peço aí para você ativar aqui o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado a todos aqueles que estão sempre aqui assistindo, comentando, elogiando muito aqui o nosso canal. Continuem aí firmes e fortes e tamo junto. Bom, meus amigos, o Vasco vai jogar amanhã na Sul-Americana em busca aí da sua classificação. Nosso clube irá enfrentar novamente aí o Oriente Petroleiro lá na Bolívia às 9h30 da noite. O jogo terá transmissão somente aí do DAZN. E você tem que assinar aí o aplicativo DAZN para poder acompanhar os jogos do Vasco. A primeira mensalidade é de graça e o restante é R$19,90 por mês. O Vasco vai jogar lá na Bolívia, pensando aí na sua classificação. O Vasco, que jamais foi eliminado por um clube boliviano em competições sul-americanas, pode correr esse risco aí se jogar como jogou aí nos últimos jogos do Campeonato Carioca e também naquele desastre na Copa do Brasil que classificou suado contra o Altos. Pode ser que o Vasco mude a postura também e jogue como jogou em São Januário no primeiro jogo da Sul-Americana, partindo para cima do adversário, querendo buscar o resultado logo de cara e para sair vitorioso e classificado. Vamos aguardar, amanhã será um grande dia aí para nós vascaínos e também para o nosso clube, para a sequência da temporada no Vasco, porque com certeza o Campelo deve fazer cálculos com essa classificação e o Vasco não pode vacilar. E o Abel Braga levou alguns jogadores e teve novidades aí na lista de jogadores que ficaram fora, jogadores como Gabriel Peck, que até pouco tempo era titular do Vasco, sequer foi relacionado, e também o do garoto Lucas Santos, que era uma das grandes joias aí, tidos como uma das grandes joias do Vasco, que sequer foi relacionado também aí para o banco de reservas. Os jogadores, claro, obviamente são muito jovens, mas estavam jogando muito mal mesmo aí com a camisa do Vasco. Eu achei válido a barração aí do Abel Braga, até porque os jogadores têm que dosar melhor, aprender a pegar mais experiência aí nos treinos, para conseguir colocar aí em prática no campo, porque eles não estavam jogando absolutamente nada. O Gabriel Peck totalmente perdido quando entrava nos jogos e também quando era titular. E o Lucas Santos, a gente sabe que infelizmente ele não vai ser aquele mesmo Lucas Santos da base do Vasco. Pode até ser, mas a princípio ele não mostrou nada demais ainda com a camisa do Vasco. E eu acho válido o empréstimo desses dois atletas aí, até para ganhar mais experiência para algum clube da Série B, para algum outro time aí da Série A mesmo, um clube tipo Atlético Goianiense ou outros times aí que vão disputar a Série A. Seria interessante, como o Vasco fez com o Jordi, que se destacou lá no CSA. E a gente espera que o Vasco se classifique aí nessa competição. Também podemos ter aí a volta do Ricardo Graça na zaga, seria excelente. E vamos aguardar o jogo de amanhã, porque a expectativa tá a mil. O torcedor vascaíno tá contando com essa vitória aí. E quem sabe aí também um empatezinho nos piores dos casos, né, pessoal? Porque se o Vasco tiver tomando pressão e conseguir aquele empate salvador, pode ser que a gente comemore aí como um título. Vamos aguardar para ver como vai ser a postura do Vasco amanhã. E esperamos que o Abel Braga tenha aí esse elenco na mão e consiga fazer esse time jogar, porque os últimos jogos foram preocupantes. Bom, meus amigos, essa semana está sendo bastante especulado o nome do meia argentino Nicolas Oroz, jogador que pertence ao Racing lá da Argentina. Teve o seu nome vinculado aí ao Vasco, especulado demais no Vasco nesse último final de semana para o início dessa semana. O jogador tem 25 anos, muito habilidoso, canhotinho e poderia vir para ser o nosso camisa 10. Mas, a princípio, já teria surgido concorrentes
para essa contratação aí, para trazer o jogador para o futebol brasileiro. O São Paulo surgiu como um dos concorrentes do Vasco e também hoje pela manhã surgiu o nome aí do Cruzeiro como um clube interessado também nessa contratação. Só foi o Vasco querer que todos querem, meus amigos. O Vasco tá zicado, meus amigos, é difícil. E o jogador deu uma declaração que pareceu razoavelmente importante, que ele disse que agradece sim o interesse do São Paulo, mas que a torcida do Vasco teria mobilizado mais ainda ele, a vontade dele de querer, quem sabe, vir jogar no Vasco. Ele achou importante o que a torcida do Vasco fez e pode ser que ele aceite vir jogar no Vasco. Mas tudo depende aí do Alexandre Campelo, do André Mazzucchi e também aí dos agentes do jogador, se vai pintar negócio. Porque a parte do Racing, o jogador já está liberado, o treinador do Racing não vai utilizá-lo e ele pode ser aí, quem sabe, emprestado ao Vasco ou até mesmo, quem sabe, ter o seu contrato rescindido com o Racing e vir vestir a camisa do Vasco em definitivo. Vamos aguardar os próximos dias e o Campelo também falou sobre esse jogador, meus amigos. O Campelo deu aí umas entrevistas bastante importantes ontem para a Rádio Tupi e ele esclareceu vários temas, entre eles o próprio Nicolas Oroz. Ele meio que despistou aí se existe alguma negociação com esse jogador e também disse que não existe nenhum avanço com o Dedé, meus amigos. O Dedé está totalmente esfriado, a contratação do Dedé provavelmente não irá acontecer mais. O Campelo disse que o jogador iria fechar com um clube chinês, mas devido aos problemas lá da China, que a gente sabe do vírus, não fechou, retornou ao Brasil e está atualmente sem clube. Ontem, após as declarações do Campelo, surgiu aí um áudio vazado do presidente do Cruzeiro, o ex-presidente do Cruzeiro, e ele disse que o Dedé está bichado, não passa em nenhum teste físico aí, teste médico, não passa em nada para ser contratado em nenhum outro clube. Ele também acusou o jogador de ter recebido 50 milhões sem jogar e seria preocupante aí a situação do Dedé para fechar, quem sabe, com o Vasco, porque segundo o presidente ele não tem condições de jogar mais bola, porque deu o que deu a entender, se o jogador tá bichado, ele não pode mais jogar futebol. E o presidente do Cruzeiro conhece bem o atleta, porque conviveu com ele por alguns anos e vamos aguardar aí, ver se realmente o Vasco vai insistir na contratação do Dedé, se o Campelo vai abrir mão e tentar buscar um outro zagueiro. Porque, na minha opinião, se o jogador está dessa maneira que o presidente diz, bichado, não vale a pena arriscar, porque vai ficar no estaleiro igual o Breno está lá no Vasco, né, pessoal? A gente não quer isso. E o Campelo também disse sobre aí mais reforços. Ele disse que procura mais 2 reforços aí para essa temporada, meus amigos, e pode ser que pinte aí até 2 jogadores até o início do Campeonato Brasileiro. Obviamente, todos nós sabemos que o Vasco precisa de pelo menos 10 reforços, mas se vir 2 nomes aí de grande qualidade, poderão aí ajudar bastante o nosso time dentro de campo, porque a gente sabe que a nossa situação financeira está crítica e não temos dinheiro para contratar um vasto elenco aí, mas vamos aguardar, ver quem o Campelo vai trazer. Outro nome que foi especulado no Vasco, que o seu agente despistou algum tipo de negociação, foi aí o do Martim Benítez, jogador argentino que também está no Independente lá da Argentina, inclusive é rival do Racing aí do Nicolas Oroz. Pode ser que um dos dois sejam contratados, eu acho muito pouco provável que os dois sejam contratados aí, tanto o Nicolas Oroz e também aí o Martim Benítez. Vamos aguardar, ver quem o Vasco vai trazer. Na minha opinião, o Nicolas Oroz estaria um nível acima do Martim Benítez, porque o jogador teria estado em baixa lá no Independente. E o Oroz vem aí de uma boa passagem pela Universidade do Chile, onde ele era o camisa 10 e foi aí devolvido ao Racing. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comentem sobre essas declarações do Campelo, se você acredita que o Vasco ainda possa contratar o Dedé. Eu fiquei bastante preocupado com essa declaração aí do ex-presidente do Cruzeiro. Eu acredito que não vale mais a pena contratar o Dedé se ele realmente estiver bichado. E também fala aí sobre esses 2 meias argentinos, Nicolas Oroz e também o Martim Benítez.
qual dos dois você gostaria de trazer para o Vasco, porque só pode um, com certeza o Campelo não vai contratar os dois. Também fale aí sobre a partida do Vasco de amanhã contra o Oriente Petroleiro. Na minha opinião vai ser 2-1 Vascão, de virada, 2 gols do Cano, meus amigos. Torcemos para que isso aconteça. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Tamo junto.